Oi, pessoal! Você conhece aquela frase "há que se endurecer sem perder a ternura jamais", atribuída a Che Guevara, nosso grande comandante da Revolução Cubana? É uma frase muito popular, né? E se eu te disser que ela pode não ter sido dita por Che? Foram estudar a fundo a história dele e não encontraram nenhum indício de que essas palavras sejam dele. Ao que parece, trata-se de mais uma pegadinha que fazem na internet, daquelas que dão a frases desconhecidas, a autoria de Clarice Lispector, Nietzsche, por aí vai. Em uma entrevista, Tirso Sainz, o vice-ministro de Indústrias de Cuba, quando o titular da pasta era ninguém menos que Che Guevara, disse que nunca ouviu a frase sendo dita pelo companheiro. E olha que eles conviveram muito. E Tirso chegou a escrever um livro sobre Che. Olha aqui o trecho da entrevista. Sabe por que dei essa volta? Para dizer que essa polêmica não recai, pelo menos não que eu saiba, sobre outra frase muito conhecida de Che e que interessa muito a nós nessa discussão do vídeo de hoje. Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Essa é dele. Linda essa frase, né? Mexe com a gente que faz a luta desde muito cedo e é isso mesmo. Juventude é sinônimo de revolução e esse é o nosso tema de hoje. A juventude é um elemento crucial nas lutas revolucionárias e na transformação social devido à sua capacidade de se mobilizar e questionar a ordem estabelecida. Jovens, muitas vezes, têm menos conformidade com o status quo e mais abertura a novas ideias e formas de organização, trazendo energia, inovação e um senso de urgência para as lutas sociais, sendo fundamentais na mobilização de movimentos que desafiam as estruturas de poder existentes. Com seu espírito de questionamento e disposição para a ação, a juventude é vista como a vanguarda nas transformações sociais, atuando como catalisadora para mudanças que visam a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Sabemos que a transformação social é impulsionada pela luta de classes e pela ação coletiva. Por este motivo, a juventude desempenha um papel vital, pois é um grupo social que pode liderar, inspirar movimentos que buscam derrubar estruturas opressivas e construir uma sociedade baseada em igualdade e justiça social. Além disso, a juventude representa o futuro da classe trabalhadora, sendo fundamental na transmissão e renovação das ideias revolucionárias. A capacidade dos jovens de se organizar e se engajar em movimentos sociais e políticos é essencial para desafiar o capitalismo e promover uma mudança sistêmica, sendo não apenas um motor de transformação social, mas também uma garantia de que as lutas por justiça e igualdade continuarão ao longo do tempo. Como disse Che, isso está em nosso DNA. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história dos movimentos anti-imperialistas de juventude? Historicamente, a juventude tem desempenhado um papel fundamental na organização dos movimentos anti-imperialistas, se posicionando na linha de frente das lutas por libertação nacional, justiça social e igualdade. Podemos citar aqui algumas das mais importantes organizações de juventude socialistas e comunistas ao redor do mundo. Criada em 1907, na cidade alemã de Stuttgart. Não sei se está certo, mas vamos chamar assim. Me corrijam depois aí, quem sabe, depois comenta aí como é que fala certo. A União Internacional da Juventude Socialista é resultado da união de 13 países. Foi a organização mais atuante durante a Segunda Guerra na luta contra o militarismo por melhores condições de trabalho e melhores oportunidades de educação para os jovens. Foi a partir dessa organização que os ideais de uma sociedade mais igualitária ecoou aos 4 cantos do mundo. Ao longo do século XX, especialmente durante a Guerra Fria, jovens de todo o mundo se mobilizaram contra a opressão imperialista e exploração capitalista, formando organizações e movimentos que desafiavam a ordem global estabelecida. Um exemplo marcante é a Juventude Comunista Internacional, que durante a Guerra Fria uniu jovens de diversos países em torno da luta contra o imperialismo ocidental e pela construção do socialismo. Essa organização, entre outras similares, serviram como plataformas para a articulação de uma resistência global, oferecendo apoio mútuo e solidariedade entre jovens de diferentes nações. Entre as principais organizações socialistas e comunistas juvenis, destaca-se a Federação Mundial da Juventude Democrática, criada em 1945 em Londres, durante a Conferência Mundial da Juventude. Esta é uma das maiores organizações juvenis anti-imperialistas do mundo, atuando em diversas frentes para promover a paz, a democracia e a soberania dos povos, além de ser responsável pela realização do Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, cuja última edição aconteceu em 2018 lá na Rússia. Outra organização de grande relevância é a União Internacional dos Estudantes, a UIE, fundada em 1946 e com sede em Praga. A UIE tem se dedicado
dedicado a defender os direitos estudantis e a lutar contra o imperialismo, especialmente em contextos de repressão e ocupação estrangeira. Na Europa, a Juventude Comunista da Grécia é um exemplo notável de organização juvenil ativa, engajada em lutas contra as políticas neoliberais e pela defesa dos direitos dos trabalhadores e dos jovens. Na América Latina, as Juventudes Comunistas da Venezuela e a União da Juventude Socialista, a UJS, têm sido uma força importante na resistência ao imperialismo norte-americano, na defesa da Revolução Bolivariana e dos direitos das e dos estudantes, na resistência contra o neofascismo. No continente africano, a Juventude Comunista da África do Sul desempenhou um papel crucial na luta contra o apartheid e continua a ser uma voz ativa na promoção da justiça social e igualdade no período do pós-apartheid. Na Oceania, destacam-se a Aliança Socialista da Austrália, organização ativa em campanhas contra a austeridade, racismo, mudanças climáticas, e os Jovens Socialistas da Nova Zelândia, envolvidos em campanhas pela justiça social, contra a privatização e por um sistema de bem-estar robusto. Por último, e não menos importante, a Ásia tem apresentado as maiores organizações de juventude comunistas do mundo, com a Liga da Juventude Comunista da China, com sede em Beijing, sendo a única organização comunista de juventude do mundo que apresenta ativa em sua estrutura oficial uma comissão central de militarização. São 73 milhões de membros ativos. A Federação Juvenil da Índia tem realizado uma importante luta pela reforma agrária em seu país contra o imperialismo e contra o desemprego. Em alguns casos, jovens socialistas têm se envolvido diretamente na política institucional, buscando eleger candidaturas que representam suas causas e que se opõem ao neofascismo. Isso inclui a participação em eleições, campanhas políticas e formação de coalizões com outros grupos progressistas. Tais alianças permitem a troca de estratégias e a coordenação de campanhas em nível internacional. Exemplos disso podem ser vistos em países como os Estados Unidos, onde jovens têm apoiado candidatos progressistas dentro e fora do Partido Democrata. Essas organizações, entre outras, mostram como a juventude tem sido e continua a ser uma força motriz nas lutas contra o imperialismo e na construção de um mundo mais justo e igualitário, envolvendo-se em iniciativas de base, como a organização de sindicatos, cooperativas e outros espaços comunitários que possam oferecer alternativas ao modelo socioeconômico defendido por movimentos neofascistas. Tais estratégias demonstram o compromisso das juventudes socialistas em se opor ao neofascismo de forma ativa, utilizando a combinação de ação direta, educação e organização política para enfrentar essa ameaça global. Bora falar especificamente de Brasil agora? A redemocratização do nosso país, marcado pelo fim da ditadura militar em 1985, trouxe um novo cenário político e social para o país, especialmente para a juventude que havia sido silenciada e reprimida durante o regime autoritário. A década de 1980 foi um período de intensa efervescência política, onde as forças juvenis começaram a se reorganizar em busca de maior participação nos processos democráticos. A juventude, que havia desempenhado um papel fundamental na resistência à ditadura, viu-se agora em um contexto de liberdade crescente, que possibilitou a criação de novos movimentos e organizações voltados para a defesa dos direitos estudantis e sociais. Um dos movimentos mais emblemáticos da participação juvenil na política brasileira após a redemocratização foi o movimento Caras Pintadas em 1992. E por que esse nome? Nesse período, milhares de jovens foram às ruas, pintando seus rostos com as cores da bandeira nacional, para exigir a deposição do presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupção. A mobilização popular, em grande parte liderada por jovens, foi crucial para o processo de impeachment, demonstrando o poder da juventude na articulação das mudanças políticas significativas. Mais de 2 décadas depois, em 2013, o Brasil conquistou o Estatuto da Juventude, um marco legal que consolidou diversas garantias de direitos para os jovens. Entre as principais conquistas do Estatuto estão o direito à participação política, o acesso à educação, à saúde, além de políticas públicas voltadas para o emprego e a cultura. Essa legislação representou um avanço significativo na proteção e promoção dos direitos da juventude do país. O impeachment de Dilma Rousseff em 2016 marcou um ponto de virada na política brasileira, com a ascensão de Michel Temer à presidência e o subsequente avanço da extrema-direita, culminando na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Esse período foi caracterizado por um ambiente de muita polarização política, retrocessos em políticas públicas, um ataque aos direitos e conquistas sociais, com
como os direitos trabalhistas e a educação pública. Durante a pandemia de Covid-19, o governo Bolsonaro adotou uma postura negacionista, minimizando a gravidade do vírus, desincentivando o uso de máscaras e promovendo um tratamento sem comprovação científica. Esse comportamento contribuiu para uma das maiores crises sanitárias da história do Brasil, com milhares de casos e centenas de milhares de mortes. Os movimentos estudantis liderados pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União da Juventude Socialista, a UJS, denunciaram a inação do governo federal e a sua política de desinformação, mobilizados não apenas para defender a vida, mas também para proteger a educação pública, que foi severamente impactada pela pandemia. A suspensão das aulas presenciais expôs a desigualdade no acesso à educação, com muitos estudantes sem acesso adequado à internet e equipamentos para acompanhar o ensino remoto. E foi essa juventude que se organizou pela democratização da internet, instrumento importante de luta nos dias atuais. A União da Juventude Socialista, que tem o rosto de Che Guevara em sua marca, se destaca no contexto das lutas sociais e políticas, engajando jovens em causas que vão desde a defesa da democracia até a promoção de políticas públicas que atendam às necessidades da juventude, consolidada em seus 40 anos de existência como a maior organização da juventude socialista da América Latina. Ativa em movimentos estudantis, campanhas pela ampliação dos direitos sociais e na organização por diversas causas progressistas. Esses exemplos mostram como a juventude no Brasil tem sido um agente ativo e transformador, engajado em movimentos e organizações que buscam promover mudanças sociais, políticas e econômicas e que continuam a desempenhar um papel central na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Bom, é isso. E o que podemos refletir sobre tudo o que foi dito? Sem dúvidas, a juventude tem desempenhado um papel fundamental nas lutas sociais e políticas, tanto no Brasil quanto no mundo. No contexto atual, marcado por crises econômicas, mudanças climáticas e desigualdades sociais, os jovens emergem como protagonistas na defesa de direitos e na promoção da justiça social. Estão na linha de frente de movimentos que buscam combater a corrupção, lutar por educação de qualidade, igualdade de gênero, direitos ambientais e justiça racial. As novas gerações utilizam a tecnologia e as redes sociais para organizar protestos, criar campanhas de conscientização e mobilizar pessoas de forma rápida e eficaz, demonstrando um engajamento que transcende fronteiras e causa impacto global. De certa maneira, é o que nós estamos fazendo agora com esse vídeo. O neoliberalismo, com sua ênfase na privatização, desregulamentação e redução do papel do Estado, tem enfraquecido as redes de apoio social, tornando mais difícil para os jovens acessarem a educação, saúde e empregos dignos, com a velocidade da precarização do trabalho, o aumento da informalidade e a falta de oportunidade de emprego. São desafios concretos que afetam diretamente a juventude, limitando sua capacidade de se organizar e lutar por mudanças. Além disso, o cenário político polarizado, o avanço de políticas autoritárias e a representação estatal representam obstáculos significativos para os movimentos de juventude. Muitos ativistas enfrentam perseguições, violência e até prisões por suas atividades políticas, além de encarar a vigilância digital e as tentativas de censura nas redes sociais que dificultam muito a organização e a mobilização. A juventude é a força propulsora das mudanças que o mundo precisa. Em um cenário crescente de desigualdades, injustiças e desafios globais, é fundamental que nós, jovens, nos unamos e nos organizemos para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Não podemos esperar que as transformações venham de cima. É através da nossa mobilização, do nosso engajamento e da nossa voz que podemos fazer a diferença. Cada um de nós tem o poder de impactar o mundo ao nosso redor, seja nas redes sociais, nas ruas ou em nossas comunidades, e juntos podemos derrubar as barreiras de opressão, exigir nossos direitos e lutar por um futuro em que todos tenham as mesmas oportunidades. É hora de agir, de nos organizar e de sermos a mudança que queremos ver no mundo. O futuro é nosso e está em nossas mãos. Para fechar, lá vai uma frase que tinha que ser dele, claro. Lutam melhor os que têm belos sonhos. Ernesto Che Guevara. É isso, pessoal. Agradeço pela atenção até aqui. Siga acompanhando os próximos vídeos e até a próxima. Gente, inclusive, quem quiser saber mais sobre os Caras Pintadas, tem um vídeo só falando deles aqui no canal. Segue a gente, curte, compartilha, procura mais.